Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Nós estamos falando das 7 igrejas. Filadélfia é a sexta. E a palavra diz: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. A apresentação de Jesus aqui é na santidade e no seu poder, é o que significa a chave de Davi, o poder sobre todas as coisas. Versículo 8 diz: Conheça as obras que você realiza. Ele não cita as obras, não cita que é boas e não cita más. Mas nós podemos entender no contexto aqui que são boas obras, apesar de parecer ser poucas essas obras. Porque ele continua dizendo: Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Está falando de uma bênção, como ele se apresentou, que ele tem a chave de Davi. Ele vai dar uma bênção a essa igreja. Como nós podemos entender, então, das boas obras que essa igreja realiza. Sei que você tem pouca força, mas que guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então eu quero dar aqui alguns direção de como é essa igreja. Acredito eu que seja uma igreja pequena, uma igreja que tem pouca força, e Deus vai ter que abrir uma porta para ela. Mas quando ele diz aqui, sei que guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu creio que é uma igreja fiel a ele, é uma igreja que guarda os mandamentos e que anda na presença do Senhor. Por ser pequena e guarda os mandamentos do Senhor, eu acredito que essa porta que Deus vai abrir é uma porta de evangelismo, é uma porta que... Porque a cidade de Filadélfia era uma cidade, igreja missionária, diz os teólogos, tá? Então acreditamos que possa ser algo assim, nesse aspecto. E por ser uma igreja que não tem força, eu não vejo aqui grandes obras de missionárias, eu não vejo grandes eventos. Quando eu digo sobre teatro, sobre o louvor magnífico, sobre aquele púlpito, sobre luz, não que eu tenha algo contra. Eu não participo de eventos de tal magnitude. Eu, pastor Eduardo, entendo que esses eventos de grandeza, de luzes brilhantes, essas coisas é para encher o olho do homem. Isso não atrai a atenção de Deus, como nós vimos nas outras igrejas. Agora, essa aqui parece que ser uma igreja muito simples, ela não tem força. Pode ser uma igreja que não tem grandes teólogos, que não tem grandes artistas gospel, né? O louvor pode ser algo bem mais simples, mas chamou muito a atenção de Deus por esses detalhes. Sei que vocês... Cadê? Perdão? Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Fidelidade, lealdade ao nome do Senhor. Eu entendo que é uma igreja de palavra e oração. Amém? Versículo 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Amém? Então aqui tem uma batalha espiritual. Igrejas da região que pode ter falsos pastores, falsos profetas, né, que estão ensinando o erro, se levantando contra a igreja de Filadélfia. E Deus irá tratar com essas igrejas. Aqui essa batalha espiritual mostra o levante do inimigo, usando as igrejas de falsos pastores e falsos profetas, né? Que tenta calar a boca dessa igreja pequena. Mas aqui pela primeira vez Deus declara e que reconheço que eu amo vocês. É a primeira vez que ele fala, amo vocês. Como na visão que eu estou trazendo aqui de fidelidade, de se manter na presença do Senhor, na dependência do Senhor, porque é uma igreja fraca. Ele declara pela primeira vez nas 7 igrejas, eu amo vocês. E essas igrejas que se levantam contra a igreja de Filadélfia, elas vão pagar por isso. Essas igrejas que estão hoje aí pregando um falso evangelho, um falso Cristo, o evangelho que não existe, elas vão pagar
diante do Senhor, porque Paulo diz que cada um vai ter a tribulação, Deus dará a tribulação se ele achar certo de dar essa tribulação como paga. Então, Deus que vai acertar, nós não temos que nos preocupar com quem se levanta contra nós. Nós temos que nos manter como a igreja de Laodiceia, guardando as palavras do Senhor e não negando o seu nome. E ele continua dizendo, venho sem demora, conserva o que você tem. O que a igreja de Filadélfia tem? Ela guarda os mandamentos do Senhor, ela guarda em mansidão a presença do Senhor, não nega o seu nome. É isso que o Senhor espera de nós. Os grandes shows, grandes eventos, artistas gospel, teatro, todo aquele evento, aquelas luzes, aquilo não atrai a atenção de Deus. Atrai a atenção dos homens. Novamente falando, eu não tenho nada contra, mas eu não participo desses eventos, de igrejas dessa magnitude. Eu não tenho nada contra. A Bíblia não condena em momento nenhum, mas o que chama a atenção de Deus, as pessoas que Deus ama, são essas que guardam os mandamentos do Senhor, que guardam a sua palavra e nunca negue o seu nome. Não falando que essas igrejas neguem o nome do Senhor, mas tem um foco em trazer essas coisas para agradar ao homem. E isso não agrada a Deus. E ele termina dizendo, ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus. Nós vamos nos manter de pé, nós vamos ser estrutura da igreja do Senhor. Nós vamos ser coluna, aquele que se manter firme na presença do Senhor. Aquele que se guardar as palavras do Senhor e não negar o seu nome. Amém? É uma igreja que verdadeiramente eu sou apaixonado por ela, é a igreja que eu sigo, é a igreja que eu sirvo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fiquem na paz.